Só 1 em cada 10 editores é capaz de tirar nota máxima nesse teste aqui. Se você acha que manja de edição de verdade, então me responde. Qual é a diferença entre áudio mono e áudio estéreo? Pra que serve o Vector Scope? Você já ouviu falar em Match Cut? E montagem paralela, você sabe o que é? Ficou meio na dúvida em alguma pergunta? Então bora descobrir qual que é o seu nível real de editor. Nesse desafio aqui eu vou te fazer 12 perguntas. São 4 perguntas em cada nível. Nível iniciante, intermediário e avançado. Dependendo de quantas perguntas você acertar, você vai descobrir qual que é o seu nível de editor. Então bora começar com o básico. Essas aqui você tem que acertar. Primeira pergunta, qual que é a resolução Full HD? 640 por 360, 1920 por 1080, 1280 por 720 ou 3840 por 2160? Vou ser bem sincero, tá? Que eu levei um certo tempo da minha vida para me desfazer da colinha para saber qual que era a resolução em cada um dos casos. Mas é importante que você saiba. E aí, já descobriu? Essa mesmo, letra B, 1920 por 1080 pixels é a resolução Full HD. A letra A é a resolução 360p, a letra C é o HD e a letra D é o Ultra HD, que também é conhecido como 4K. Mas vamos para a próxima pergunta. O que é Jump Cut? Letra A, um tipo de transição suave entre as cenas. Letra B, um corte que remove partes do tempo, criando uma sensação de pulo no movimento. Letra C, um corte rápido usado em contextos de ação, como esportes. Letra D, uma técnica para mudar de câmera com mais fluidez. O que você acha que é? Essa tá fácil, você usa Jump Cut o tempo todo, eu inclusive tô usando Jump Cut desde o começo desse vídeo. E obviamente, essa também é a letra B. Sempre que você tem uma câmera estática e você faz um corte no tempo, é como se a gente desse um pulinho no tempo. Por isso, Jump, né? De pulo em inglês. Agora sim, terceira pergunta, qual que é a diferença entre áudio mono e áudio estéreo? Letra A, mono é mais grave, estéreo é mais agudo. Letra B, mono divide o som em 2 canais e estéreo é um único canal. Letra C, mono tem um único canal e estéreo divide o áudio no canal esquerdo e direito. Ou letra D, não tem diferença prática entre os dois. Para você saber, esse áudio que você está ouvindo aqui está em estéreo. Esse microfone capta o áudio tanto em estéreo quanto em mono. Conseguiu sacar? Então é isso aí. Letra C é a nossa resposta correta para essa pergunta. É, gente, editor também tem que saber de áudio. Tá pensando o quê? É só fazer color grading, botar transição? Não, áudio também é essencial. E a próxima pergunta ainda no nível iniciante. Qual desses termos não é o nome de uma transição? Letra A, dissolve ou dissolver em português. Letra B, íris. Letra C, posterize ou posterizar. E letra D, fade ou fusão. A gente não usou nenhuma transição ao longo desse vídeo, mas não é possível que você não saiba essa pergunta. A não ser que você seja iniciante, tá? E aí, já decidiu? Vou te contar que essa pergunta tem uma pegadinha, beleza? Porque a letra B, íris, é sim o nome de uma transição, mas também é a forma como o diafragma das câmeras mais antigas era chamado. Então pode dar uma confundida, mas a resposta certa é a letra C, posterize ou posterizar, beleza? Que é o nome de um efeito que reduz a quantidade de cores disponíveis no seu vídeo, gerando um efeito que parece um pôster impresso. Mas e aí, o que você me diz? Acertou essas 4 perguntas? Se sim, então você já passou do nível iniciante, você já tá pronto para ir pro próximo nível. Mas se ainda não, significa que você ainda tem bastante coisa para aprender. E obviamente você sabe que o melhor lugar para você aprender sobre edição de vídeo é na Brainstorm Academy, né? Você tá no lugar certo. Vamos para as perguntas de nível intermediário. Vamos lá, tá preparado? Para começar, o que é e para que serve o proxy? Proxy é um codec de exportação mais leve feito para economizar espaço, ou é um efeito que corrige a cor automaticamente para facilitar a sua edição? Ou ainda é uma trilha temporária usada só para preencher o silêncio? Ou é uma versão de baixa resolução de um vídeo pesado que é usado para deixar a edição mais leve? Vou te falar, depois que eu aprendi a usar proxy, minha vida na edição foi muito mais fácil. Essa é a dica que eu tenho pra te passar. O que você me diz? Acertou? Letra D. Se você escolheu ela, você está certo. Proxy é esse processo de transformar arquivos pesados em arquivos mais leves, mais amigáveis para edição. Se você ainda não usa isso, começa a usar que você vai ver como teu PC vai te agradecer. Agora, próxima pergunta de nível intermediário. O que o gráfico Vector Scope nos mostra? Letra A, a frequência do nosso áudio. Letra B, a intensidade do contraste luminoso da imagem. Letra C, a saturação e a matiz da nossa imagem. Ou letra D, a exposição média da imagem. Vou dizer que pouca gente de nível intermediário usa o Vector Scope, mas deveria, tá? Principalmente quem trabalha
com color grading. Isso já elimina a primeira alternativa, né? Mas é claro, porque a alternativa correta é a letra C. O Vector Scope é onde a gente enxerga as matizes e a saturação de cada uma dessas matizes no sinal da nossa imagem. Pra gente ver contraste, você pode usar outra ferramenta, como o Waveform, por exemplo. Agora, mais uma pergunta pra galera do color grading, beleza? Qual é a diferença entre LUT técnico e LUT criativo, você sabe? Letra A, o LUT técnico só é usado em áudios e o LUT criativo é usado em vídeo. Letra B, LUT técnico serve para transformar as cores baseado no perfil de imagem da câmera e o LUT criativo muda o estilo ou o mood do visual. Letra C, o técnico altera apenas a luminosidade e o criativo altera as matizes e a saturação. Ou letra D, não existe a menor diferença. Os dois servem para fazer color grading do mesmo jeito. Se você acha que sabe fazer color grading, mas não sabe a diferença entre esses dois LUTs, cara, melhor voltar pro curso de transformação de cor, beleza? Porque a resposta certa é a letra B. LUT técnico transforma espaço de cor. Você pega lá o S-Log que você gravou na sua câmera da Sony, o C-Log na Canon, aplica o LUT técnico e ele transforma esse espaço de cor em REC 709. Ou então em outro espaço de cor. Normalmente é para isso. Já o LUT criativo é que realmente vai fazer transformações visuais no sentido mais estilístico ou estético da sua imagem. Tá indo bem? Última pergunta do nível intermediário, hein? Qual que é a diferença entre A-Roll e B-Roll? Pô, Matheus, mas pergunta em inglês aí você me quebra, né? Mas é um termo comum aqui no Brasil, tá? Letra A, A-Roll é filmagem de câmera e B-Roll é filmagem de drone. Letra B, A-Roll é a gravação principal com falas ou entrevistas e o B-Roll são as imagens complementares. Letra C, A-Roll é a parte principal do vídeo e o B-Roll só é usado caso a parte A dê algum problema. Ou letra D, o B-Roll é a parte mais importante do que o A-Roll sempre. Há um tempo atrás estava muito na moda fazer vídeos de B-Roll. Então já dá pra você ter uma ideia do que se trata esse assunto, né? E aí, acertou? Letra B. A-Roll vem de rolo A. No cinema, as principais gravações eram feitas no rolo A e as gravações para preencher aquilo que faltasse do rolo A eram feitas no rolo B. Por isso, hoje em dia, a gente diz que a parte principal é esse A-Roll, rolo A, e a parte de imagens de cobertura ou imagens de apoio está sempre como B-Roll ou rolo B. Ufa, tava muito difícil esse negócio ou não? O que você me diz? Essas foram as perguntas de nível intermediário. Elas foram um pouco mais técnicas porque a gente espera que todo editor intermediário tenha esse conhecimento. Agora, falando do nível mais avançado, as perguntas são focadas muito mais em decisões criativas, porque um bom editor não basta só saber a parte técnica, ele tem que saber os processos da edição, ele tem que saber as linguagens da edição. E é isso que a gente vai testar aqui agora. Não esquece que toda essa parte técnica, de processos, de linguagem, até mesmo a parte de mercado, a gente tem cursos disponíveis sobre todos esses assuntos lá dentro da plataforma da Brainstorm Academy. Vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Mas vamos para a primeira pergunta do nível difícil. O que significa efeito Kuleshov? Letra A, a forma como a música afeta a percepção emocional do vídeo. Letra B, recursos narrativos emocionais, como slow motion, música calma, uma cor menos saturada. Letra C, a percepção de significado emocional, criada pela combinação de imagens diferentes na montagem. Letra D, uma transição criada para gerar impacto emocional em uma cena específica. Olha, essa pergunta realmente não é fácil, é para quem já edita vídeo de forma avançada e entende o peso emocional que as nossas decisões de corte carregam, né? Já descobriu qual que é? Essa mesmo, a letra C. Kuleshov foi um dos primeiros estudiosos sobre a montagem no cinema. E ele percebeu que, de acordo com as combinações de imagem que aconteciam ali na edição, as pessoas tinham sensações e pensamentos diferentes sobre o que elas estavam assistindo. Se você quiser entender isso melhor, tem uma aula de graça aqui no nosso canal do YouTube sobre isso. Ela se chama Edite como um Russo. Acessa o link que tá no card aparecendo lá, que você vai gostar de entender esse assunto, beleza? Segunda pergunta avançada. O que significa na prática o termo Cut in Action? Letra A, cortar no meio de um movimento para esconder um erro. Letra B, realizar cortes enquanto uma pessoa fala, sem que a audiência perceba. Letra C, cortar de uma câmera para outra durante uma ação contínua, mantendo fluidez. Ou letra D, cortar qualquer cena antes de uma ação ser realizada. Bom, o nome Cut in Action, se você traduzir, já vai te dar a resposta que você precisa para essa pergunta. Mas eu espero que você já saiba, independente da tradução. Já descobriu? É a letra C.
cortar no meio de uma ação, entre uma câmera e outra. Isso é muito usado em cenas de ação, principalmente em lutas, né? No momento que a galera tá na trocação de soco lá, rolam muitos cortes no meio da ação pra disfarçar que, na verdade, as pessoas não estão se batendo de verdade, né? Mas a sensação que dá é de que, de fato, eles estão se batendo. Ou, às vezes, a gente pode fazer esse corte misturando com match cut. Tem um exemplo muito bom do filme Lawrence da Arábia, em que ele assopra um fósforo e rola um corte bem nesse momento. Ele é um cutting action, mas também é um match cut, porque ele tá associando o fato de apagar o fósforo com o pôr do sol, né? O anoitecer ali. Enfim, é um assunto bem interessante de você entender de fato. Mas vamos lá que o teste tá acabando. O que é montagem paralela? Já ouviu falar nisso? Letra A: cortar entre duas ações que acontecem simultaneamente. Letra B: mostrar a mesma ação repetida em ângulos diferentes. Letra C: repetir a mesma cena, mas com uma alteração de cor. Ou letra D: mostrar cenas diferentes na mesma sequência. Montagem paralela é um assunto bem mais avançado, que é muito útil para quem edita ficção. Mas pra gente que edita às vezes pro YouTube ou para os nossos clientes, esse conhecimento também pode fazer uma baita diferença. Já sabe o que é? A montagem paralela é a letra A: cortar entre duas ações que acontecem simultaneamente. Na minha opinião, um dos melhores exemplos de montagem paralela é no filme A Origem. Tem uma cena que tá rolando uma luta num corredor, é uma cena bastante clássica, né? Que o corredor começa a girar e tudo mais. Mas nessa cena, rola uma montagem paralela com uma perseguição que tá acontecendo lá de fora, na rua. A história do filme vai indicar a relação entre essas duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E no final elas vão se conectar de um jeito que a gente fica, meu Deus do céu, Christopher Nolan, o que você tá fazendo? Mas isso é montagem paralela e você pode aproveitar isso para aplicar no seu próprio contexto. Pensa que você tá editando um vídeo de casamento e você tá mostrando os padrinhos entrando, o noivo entrando, e ao mesmo tempo, enquanto isso tá acontecendo, você às vezes faz cortes para mostrar que a noiva tá chegando na igreja, que ela tá saindo do carro, que ela tá pegando o buquê, etc. Você vai mostrando essas duas coisas meio que ao mesmo tempo, uma hora mostra uma, outra hora mostra outra, e você tá fazendo uma montagem paralela. E pra gente fechar, uma pergunta que tem menos a ver com ficção e mais a ver com o que a gente está acostumado a trabalhar. Qual a influência do BPM na edição de um vídeo baseado em música? Letra A: quanto menor o BPM, mais rápidos os cortes tem que ser ao longo do vídeo. Letra B: o BPM ajuda a definir o posicionamento dos cortes ao longo do vídeo, além de impactar emocionalmente no resultado. Letra C: a gente deve observar só o BPM enquanto estamos cortando no ritmo da música, ignorando a continuidade das imagens ou a narrativa do vídeo. E letra D: esse negócio de BPM é irrelevante para edição, ele é importante só para quem é músico. O editor não precisa se preocupar com isso. O que você me diz? Você sabe o que é BPM? Se não sabe, você deveria saber. Vou te dar uma dica enquanto você tá pensando aí. BPM significa batidas por minuto. E aí, já conseguiu associar? A resposta certa é a letra B. As batidas por minuto da música nos ajudam a identificar onde que a gente pode colocar os nossos cortes, se a gente vai cortar de acordo com as batidas. Mas o BPM também influencia na emoção gerada no vídeo. Se você tem uma música com mais batidas por minuto, você tem uma música mais rápida, que vai gerar uma tensão maior, que vai gerar mais movimento, mais ansiedade, não sei o que você está montando. Se você tem uma música mais lenta, com BPM menor, o vídeo é mais leve, mais suave, mais tranquilo, não é não? Essas, então, foram as nossas perguntas do nível avançado. Agora, vamos para os resultados. O negócio é o seguinte: se você acertou apenas 5 das 12 perguntas, 5 ou menos, né? Você ainda está no começo da sua jornada, não tem problema. A gente vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo e logo eu tenho certeza que você vai acertar as 12 sem precisar pesquisar ou perguntar pro ChatGPT. Minha recomendação para você, lá na Brainstorm Academy tem um curso chamado Edição de Vídeos Essencial 2.0. Esse, na minha opinião, é o melhor ponto de partida para você começar a sua jornada de edição com o pé direito, entendendo como a edição de vídeo de fato funciona. Agora, se você acertou entre 6 e 10 perguntas, então você está no nível intermediário. Ué, Matheus, mesmo que eu tenha acertado 2 das mais avançadas, eu ainda sou só um aluno intermediário? Sim, é a minha recomendação, que você se entenda dessa forma. Porque essa sua pontuação, ela indica que você já tem o conhecimento técnico, mas ainda te falta um pouco mais de conhecimento na parte de processos, que é quando você vai entender o color grading, o sound design e tantos outros processos da edição. Te falta conhecimento de linguagem, para você poder entender quando que você vai usar
usar cada recurso para cada tipo de vídeo que você está editando. E se te faltam esses dois conhecimentos, também te falta conhecimento de mercado, tá? Para que você possa efetivamente poder trabalhar e ganhar dinheiro editando vídeos. Aí nesse caso, a minha sugestão para você são os cursos relacionados a esses assuntos lá dentro da Brainstorm Academy. A gente tem o Edit como Artista para quem quer aprender a parte de color grading, temos um curso completo de sound design, tem masterclass de edição no ritmo da música e tem curso de linguagem também, tem curso de edição criativa na prática, masterclass de edição de aula e tantas outras coisas legais que você pode aprender enquanto linguagem. Agora, se você acertou mais de 10 perguntas ou até as 12 perguntas, meus parabéns. Você está num nível muito avançado da edição de vídeo com conhecimentos que poucas pessoas têm. Como eu falei no começo do vídeo, somente uma entre 10 pessoas consegue gabaritar esse teste. Se você chegou perto disso ou gabaritou de verdade, você está mandando bem demais. Aí eu recomendo que você melhore cada vez mais as suas técnicas de mercado, para que você possa prospectar mais clientes, saber como cobrar adequadamente deles e crescer cada vez mais como profissional na nossa área. A gente tem um curso específico para isso chamado Edição e Negócios na nossa plataforma, belezinha? Agora, sabe qual que é a melhor notícia de todas? Todos esses cursos que eu mencionei aqui, incluindo a nossa assinatura, estão com um desconto absurdo lá na nossa plataforma. Acesse o primeiro link aqui da descrição, porque hoje está rolando a promoção Play nos descontos, tá? Hoje, no dia que você tá vendo, se ainda é julho, tá rolando, beleza? Então, de verdade, não deixa pra depois. Vai atrás desse conhecimento que você percebeu que ainda tá faltando e vamos pra cima. Não termina 2025 sem subir de nível como editor, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado desse teste. Me conta qual foi o seu resultado aqui nos comentários, eu quero muito saber, belezinha? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!